Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um episódio da série A Bíblia para Você. Temos conversado, baseados aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Pastor Emerson iniciou esta série conversando com a gente sobre os primeiros versículos do capítulo 1 desta carta. Nos lembrou algumas informações contextuais importantes. Paulo evangelizou a região da Galácia, possivelmente na sua primeira viagem missionária. Vamos lembrar que a igreja dos Gálatas representava toda uma província composta por algumas regiões. Era quase que uma carta circular. E Paulo assim o fez naquele afã do primeiro amor, aliás, um primeiro amor que ele, pela graça de Deus, cultivou até o último dia de sua vida. Por isso que esta carta, como veremos, ela mostra o antes e o depois da vida do apóstolo. Um zelo furioso e farisaico que se transformou num zelo amoroso e apaixonado, por que não dizer apaixonante, por Jesus. Isso nós veremos daqui a pouquinho. Vamos lembrar também que já trabalhamos aqui as expressões que compõem a saudação de Paulo a esta igreja, principalmente duas palavras, graça e paz. Aliás, este é um termo, ou uma expressão, melhor dizendo, muito comum aos presbiterianos, né? Hoje a gente não usa muito, já usamos mais, inclusive precisamos recobrar isso às novas gerações. Por quê? A palavra graça, ela tem um sentido teológico imensamente lindo. Por quê? Ela significa o favor imerecido de Deus. Nós estamos falando da palavra grega charis. E Paulo, ele sabia muito bem os efeitos da graça de Deus na sua vida e experimentava toda essa transformação. Um homem que perseguia os cristãos foi alcançado pela graça e pelo poder do Evangelho. Por isso ele se transformou num grande arauto da graça de Deus aos gentios, levando a salvação àqueles que não mereciam, principalmente pela visão judaica, já que os judeus tinham esse orgulho, não é? Que não lhes permitia ver a possibilidade de salvação para um outro povo. E a palavra paz também traduzida aí a partir de um termo grego, que é eirene, e significa bastante um significado muito parecido com o shalom do Antigo Testamento, né? A palavra paz, até a gente pode fazer aqui algumas observações para você me acompanhar melhor. Eirene, do grego, então significa não só paz, mas significa a capacidade de lidar com os conflitos. E por isso Paulo está usando essa palavra, porque havia aqui um sério conflito entre os judaizantes, entre os gentios, nesta igreja da Galácia, mas significa prosperidade, significa saúde, enfim, conforme nos diz a chave linguística do Novo Testamento, significa toda a forma de bem. Então, quando nós dizemos a alguém graça e paz, nós estamos realizando uma declaração profética. Nós estamos nos lembrando de que não há em nós um mérito para a salvação, mas apesar disso, Cristo nos salvou. Nós estamos falando da alegria da salvação, que deve perdurar nos nossos corações, mas nós também estamos profetizando paz, prosperidade, saúde, alegria, sentido, significado, relevância, preenchimento na vida das pessoas. Então, o pastor Emerson nos lembrou um pouco acerca do significado dessas palavras, também do termo apóstolos, que aparece neste capítulo, falando inclusive que hoje nós até podemos ter aí alguns apóstolos, mas com o A minúsculo, não com o A maiúsculo. Para ser um apóstolo no primeiro século, ou mesmo na era apostólica, estamos falando praticamente dos 3 primeiros séculos, era necessário de fato não só ter sido impactado pela mensagem do Evangelho, mas ter sim uma coragem de morrer por esse Evangelho, de viver e de sustentar a fé, custasse o que custasse. Por isso,
aqueles apóstolos foram conhecidos como mártires. Muitos deles foram dilacerados por feras, outros foram crucificados, enfim, mortos ao fio da espada de alguns imperadores, principalmente dos mais enérgicos e contrários à fé cristã. Nós sabemos que essa perseguição ela parou de acontecer oficialmente no ano de 313, quando Constantino e Licínio promulgaram lá o conhecido Édito de Milão, ou Edito de Milão, e então se declarou em todo o Império Romano que não se podia mais perseguir os cristãos por conta da sua fé. O próprio imperador acredita-se que foi batizado no contexto da fé cristã, e isso gerou uma outra situação. Isso fez com que muitas pessoas passassem a vir para o cristianismo pelo status de pertencer a uma religião simpática ao imperador. Então, vinham para o cristianismo sem a devida conversão. Nós estamos falando dos apóstolos e de mensagens que eles pregavam e que geravam, de fato, uma conversão radical. Mas, ao final da era apostólica, isso começou a ser, de certa forma, banalizado. Então, muitos costumes pagãos, a gente inclusive pode citar o culto a Maria, por exemplo, ele passa a acontecer no século IV tão somente, justamente a partir da veneração que os pagãos tinham aos seus mortos. O culto aos mortos, ele entra em cena, então, no século IV. E também nesse contexto começam a acontecer tantos outros desmandos na igreja cristã. É claro que o Senhor Jesus sempre reservou para si os seus arautos, sempre levantou homens e mulheres tementes e fiéis e que bem representaram os seus princípios e os princípios apostólicos ao longo da história da igreja. Enfim, então nós fomos lembrados aqui de muitas características de um verdadeiro apóstolo, e Paulo, então, ele já no prólogo de sua carta, ele mostra essa estranheza. A expressão usada aqui no texto é: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele está de fato assim estupefato, ele está espantado. Como que aqueles irmãos puderam mudar tão rapidamente? Como eles puderam assim apresentar uma conduta de ânimo dobre, sendo que já tinham conhecido o verdadeiro evangelho, mas agora estavam se submetendo novamente à escravidão da lei e vivendo como crianças que, apesar de herdeiras, não podem desfrutar da sua herança e dependem de um aiô, dependem de um escravo. Aqueles que eram livres dependiam de um escravo para os guiar. Aliás, a gente tem que tomar cuidado nos dias de hoje, porque eu tenho visto algumas coisas aí, às vezes, e nada contra esses profissionais que são fantásticos, mas cada um na sua, não é verdade? Hoje eu tenho visto até a tentativa de alguns coachings aí nos ensinarem a sermos cristãos. Muitas vezes nós vivemos sob a influência de tantos youtubers e nós nos esquecemos da base sobre a qual a nossa vida já foi alicerçada, do evangelho da graça, e muitas vezes então nós acabamos nos permitindo influenciar livres, filhos, herdeiros legítimos, mas que muitas vezes por uma falta de vigilância, muitas vezes por cederem a essa cultura do esforço e da performance humana, acabam se submetendo novamente a esse jugo de escravidão, a esse jugo da lei. Eu quero ler com vocês, para nós iniciarmos efetivamente a porção reservada para esse episódio, alguns versículos de Gálatas, no capítulo 1 mesmo, a partir do verso 10. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, repetindo, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E então Paulo começa aqui a narrar o seu testemunho.
O livro de Atos traz também praticamente ali duas passagens nas quais Paulo fala do seu testemunho. E ele não está aqui falando do seu testemunho pessoal para se engrandecer, mas ele está falando do seu testemunho pessoal, dando toda a ênfase a Cristo, que de fato havia transformado a sua vida, sendo que essa transformação de conduta, sendo que também a mensagem que ele pregava estava assim ressoando, repercutindo de uma forma positiva nos apóstolos que tinham estado com Jesus, como Tiago, como Pedro, por exemplo, e ele chega a citar isso no próprio capítulo 1, ele também vai falar acerca disso na continuidade da sua carta. Então nós temos aqui nesse bloco Paulo realizando uma, por que não dizer, uma defesa do seu chamado. Ele está realizando aqui, através não só do seu testemunho de vida, mas do ensinamento do Evangelho, de fato, ele está realizando aqui um processo de amadurecimento daquela igreja a partir da sua própria experiência e também a partir da mensagem, da doutrina. Por que eu estou falando sobre experiência e doutrina? Experiências nem sempre podem ser doutrinadas, experiências particulares, pessoais, mas Paulo ele está aqui apenas usando a experiência como um pretexto para falar dos fundamentos da fé cristã. Paulo aqui, na verdade, ele está tratando do assunto da justificação pela fé e não da justificação pelas obras. Vamos entender um pouquinho como era a vida do Saulo antes da sua conversão e então antes de ter até o seu nome mudado para Paulo. N.T. Wright, na sua obra, quando fala sobre a biografia de Paulo, ele diz o seguinte acerca desse Saulo e do zelo que esse Saulo tinha antes da sua conversão. Assim ele diz: mas tudo indicava que o jovem de Tarso, aluno de Gamaliel, não estava satisfeito com essa abordagem, e seu zelo o teria posicionado na escola oposta, ou seja, a escola oposta à escola de Gamaliel, seguindo Shammai, rival de Eliel. Shammai sustentava que, se Deus estabeleceria seu reino na terra como no céu, então os que eram zelosos por Deus e pela Torá, teriam de recitar orações, afiar sua espada e se preparar para a ação contra pagãos ímpios, sim, quando o tempo fosse propício, ação contra os judeus renegados e corrompidos, de fato, sim, eles também. Então, quando nós lemos, por exemplo, Atos capítulo 8, o original grego deixa entender que Paulo ele agia como um animal feroz e selvagem, um animal indomável. Observe esse desenho que eu vou fazer, e eu não sou bom de desenho, mas nós vamos aqui tentar fazer. Então vamos pensar no zelo do Saulo e depois no zelo do Paulo. E ele está aqui tentando mostrar essas ambiguidades, essas realidades contrapostas e que de fato atestavam a eficácia da sua conversão. O Saulo, ele acreditava no zelo promovido pela lança, no zelo promovido pela espada, no zelo promovido pela faca. Ou seja, Paulo, como um animal feroz, ele acreditava que a paz se estabeleceria por meio da guerra, por meio da morte, inclusive de muitas pessoas que não pensassem como ele, como os judeus, como os fariseus. Esse zelo, ele era um zelo ganancioso, nós estamos falando de um zelo muito pautado na performance humana, nessa premissa de autojustificação, onde os ritos da lei, onde os rituais, onde os costumes, onde as orações repetidas e repetitivas que de fato traziam sentido para a vida religiosa. Elas poderiam dar o contorno da vida religiosa, mas não preenchiam, não traziam significado e por isso quem praticava esse tipo de zelo,
em nome de Deus e supostamente para Deus, ia até as últimas consequências, inclusive matando outras pessoas, como o próprio Saulo fazia. Quando ele foi abordado pelo Cristo ressurreto, e essa história da sua conversão está registrada em Atos no capítulo 9, ele inclusive estava indo em missão pela estrada de Damasco para prender cristãos e, se necessário fosse, para matar muitos desses cristãos, como já tinha feito. A Bíblia chega a dizer que Paulo consentia na morte dos santos, principalmente consentiu na morte de Estevão. Então, esse era o zelo religioso, era o zelo do fazer para merecer, era o zelo do tornar-se merecedor. Eu preciso merecer, eu preciso pagar um preço, eu preciso fazer isso, senão não acontece. Era um zelo que colocava a religião, o relacionamento com Deus, como uma moeda de troca. Era um zelo muito pautado nos jejuns, nas orações, nas práticas religiosas sustentadas pelos judeus. Então, era um zelo, eu estou aqui representando toda essa ideia por esse desenho meio capenga aqui, mas a ideia aqui é de uma lança e de uma espada. Agora, nós podemos falar de um segundo zelo, que era justamente o zelo da cruz vazia, o zelo gerado pelo Cristo ressurreto. Paulo, ele começa a sua carta falando do Cristo ressurreto. Interessante que Eugene Peterson, no seu livro A Maldição do Cristo Genérico, ele diz que os cristãos perderam esse zelo, zelo no sentido de paixão, no sentido de espanto, de deslumbramento com o Evangelho, justamente porque esses cristãos passaram a viver um Cristo genérico, passaram a viver um cristianismo distante da cruz vazia, um cristianismo isento do poder da ressurreição. Quando Paulo ele passou por esse processo de conversão, e isso o próprio N.T. Wright também reforça, ele não perdeu o zelo, mas esse zelo ele foi realinhado. Esse zelo, ele foi reformatado, porque agora esse zelo, ele não estava mais pautado naquilo que Paulo poderia fazer, mas era um zelo que não representava a fonte, mas representava uma resposta, um feedback a um amor recebido. Ou seja, era uma postura impulsionada muito mais como resposta à graça do que como uma moeda de troca. Aí eu preciso fazer para merecer. Não, agora Paulo, ele está apresentando uma conduta apaixonante de vida e um zelo que, inclusive, o preparava para morrer, não mais para matar. Olha a diferença. O primeiro zelo fazia com que Saulo estivesse pronto para matar em nome de Deus. O segundo zelo preparava o apóstolo para morrer pela sua fé, pelo seu amor ao nome de Jesus. Então nós estamos aqui falando de um zelo, de alguém que tinha consciência de que tinha sido transformado pela mensagem do Evangelho. E ele então deixa isso muito claro no capítulo 1, e ele diz no verso 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse ou o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está deixando muito claro que aquele zelo que ele tinha era pautado no primeiro momento nas suas práticas, na sua forma de viver o relacionamento com Deus, tal qual pregavam os judaizantes, mas agora esse zelo, ele era um zelo que acontecia sob os ares da graça, um zelo que acontecia sobre a base do amor de Cristo que o havia chamado. Você já parou para pensar que nós vivemos numa sociedade que produz riqueza em busca de construir felicidade, onde as pessoas de fato
estão muito baseadas nessa cultura de que aquilo que tem valor é aquilo que se paga. Se você quiser comer bem, você tem que pagar caro. Se você quiser ter bons estudos para os seus filhos, você tem que pagar caro. Se você quiser se vestir bem, você tem que pagar caro. E nessa sociedade que busca produzir felicidade através da produção de riquezas, o céu é o limite. E quando o céu é o limite, não se tem limite. Interessante depois, se você puder assistir, uma entrevista de Luiz Felipe Pondé falando sobre a síndrome de burnout, uma entrevista que está apenas em áudio, que ele concedeu à CBN, na qual ele diz justamente isso, que as pessoas elas estão hoje esgotadas porque não há limite para quem confia na sua própria performance. E quem confia na sua própria performance, quem confia na sua autojustificação, quem confia nessa ideia mais contemporânea da Torre de Babel, onde eu quero chegar ao céu pela minha construção, pelo meu fazer, quem confia nisso está fadado ao fracasso e com certeza experimentará um esgotamento físico, emocional e espiritual. É fato que, infelizmente, essa mesma visão da construção da felicidade, da autojustificação, ela pode acontecer até dentro da igreja. O erro não está na prática, por exemplo, irmãos e irmãs, das disciplinas espirituais. Vamos nos lembrar de algumas. Nós podemos falar da oração, nós podemos falar, por exemplo, das disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra, a meditação, enfim. O erro, é claro, não está na prática dessas disciplinas, mas sim na motivação que trazemos no nosso coração quando praticamos isso. Se há na prática dessas disciplinas um desejo de ganhar favores de Deus, pura e simplesmente, se há na prática dessas disciplinas um endeusamento da própria prática em detrimento da finalidade delas, então nós estamos praticando um zelo mais farisaico do que cristão. Então nós estamos sendo mais Saulo do que Paulo. Então nós estamos confiando mais na espada do que na cruz vazia. Hoje nós escutamos um pouco essa mensagem, você tem que pagar preço. Muitos líderes, inclusive, dizendo, eu tenho pago preço por você. Cuidado com esse tipo de abordagem, porque na verdade o preço já foi pago. Se eu devo praticar a perseverança de todos os santos, como disse João Calvino, se eu devo me envolver com essas disciplinas espirituais, primeiro eu preciso entender que eu só o faço na motivação correta quando eu entendo a graça maravilhosa que me alcançou. Então eu faço em resposta a um amor recebido. Eu não confio no meu jejum para a minha justificação. Eu sei que a oração, o jejum, a leitura da palavra, a meditação, são instrumentos pelos quais Deus usa, os quais Deus usa para nos santificar. É fato, mas se eu colocar mais ênfase na prática do que na própria finalidade para essa prática, então, de fato, eu estou apenas corroborando toda essa cultura mercantilista e essa cultura pautada na performance humana. Eu ainda estou vivendo sob os ares da lei. Sou um filho, herdeiro legítimo de Cristo, mas que ainda precisa ser conduzido por um escravo. Pastor Glênio Fonseca Paranaguá, no seu livro A Religião, a Bandeira do Inferno, Uma Bandeira do Inferno, ele diz que muitas pessoas passam tempo na igreja cozinhando folhas de figueira, tentando resolver o problema do seu pecado à sua maneira. Ele cita a atitude de Adão e Eva de tentarem cobrir a sua nudez cozinhando aquelas folhas. Mas ali houve o primeiro sacrifício, um animal foi sacrificado, sangue foi derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aliás, vale a pena nós citarmos nesse contexto aqui, quando estamos falando sobre justificação pela fé, sobre essa diferença dos zelos, né, o zelo farisaico com o zelo cristão,
E ninguém vive um zelo cristão de verdade sem ter a consciência de que foi justificado pela fé, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Quando João Calvino ele fala acerca da justificação pela fé, ele diz que nós não temos nos céus um juiz incompassivo, nós temos um Pai benevolente. Então, nós somos justificados pela imputação do sacrifício de Cristo Jesus. É como se pensássemos na seguinte cena. Diariamente, Satanás, ele comparece diante do tribunal, cujo juiz é Deus, e ele então apresenta como um promotor as acusações contra nós. Ele então diz, olha aqui Deus, o Leonardo, ele tem aqui uma lista enorme de pecados. Então, por conta dessa lista de pecados, A, B, C, D, E, ele merece ser condenado. E se Deus fosse olhar para nós apenas pensando na nossa justiça, porque ninguém garante o céu com oração, jejum, e nem mesmo com leitura da Bíblia. A gente garante o céu na aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, se Deus fosse olhar para nós apenas sem as lentes de Cristo, nós seríamos condenados e fulminados imediatamente. Mas nesse mesmo momento, nosso advogado fiel, ele se levanta e diz, Pai, por esses pecados que foram mencionados aí por Satanás, eu também morri. Essa dívida que está sendo cobrada novamente, ela já foi paga. Então, isso é justificação. É fato consumado. De uma vez por todas. Você não precisa reivindicar de novo a justificação. Deus não nos deve isso e nada. Ela já aconteceu. O processo de santificação, ele sim se concretiza em nossas vidas dia a dia pela ação da graça, pela ministração do Espírito Santo, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Eu me lembrei agora de uma experiência que teve Lutero nos seus aposentos, numa luta espiritual, quando ele, naquela visão, dentro do quarto onde ele estava, Satanás começou a escrever nas paredes do seu aposento, em letras garrafais, todos os pecados de Lutero. Então Lutero ele pega o seu tinteiro e ele joga naquela parede que estava toda rabiscada com os seus próprios pecados, uma tinta vermelha dizendo que todos os seus pecados tinham sido pagos e ele estava lavado e redimido pelo sangue de Jesus. É muito importante, irmãos e irmãs, nós termos essa convicção. Porque senão nós vamos entrar num caminho sem voltas e sem limite, de querermos provar. Se eu estou querendo provar quem eu sou, é porque eu não sou. Se eu não estou convicto disso, eu preciso pedir que Deus tenha misericórdia da minha vida e que eu possa de fato viver um evangelho puro, simples, mas ao mesmo tempo contundente e que mostra para mim mesmo, não para os outros em primeiro lugar, cada vez mais a beleza de Cristo, até que Cristo seja formado. Por isso, Paulo ele iniciou esse último bloco do capítulo 1 dizendo que o que eu procuro? Eu procuro o favor dos homens? Quem não entendeu a justificação pela fé, vive querendo agradar os outros. Quem já entendeu que é a justificação pela fé, simplesmente recebe o favor que foi selado na cruz do Calvário. E pelo entendimento e pelo recebimento, porque nem sempre a gente entende como fomos amados sem merecimento, mas pela aceitação desse sacrifício, então aí sim passa a viver um zelo, não mais o zelo farisaico da espada, mas o zelo gerado pela cruz vazia, o zelo como uma resposta de amor ao Deus que me salvou. Que seja esse zelo vivido por você e por mim. Vamos orar para fecharmos esse momento? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa conversa.
Obrigado porque o Teu Espírito nos leva a um zelo, a uma paixão, a um amor que vem a nós como resposta ao Teu sacrifício na cruz. Senhor, que de fato a nossa vida aconteça na demonstração do poder do Espírito, que Cristo seja visto em nós e que o Teu nome seja glorificado através de nós. Amadurece-nos, Pai. Liberta-nos dessa necessidade frenética e neurótica de provação. Nós queremos viver um evangelho leve, comprometedor, sim, porque o Senhor nos chama para uma responsabilidade, mas a capacitação vem de Ti mesmo. Então tem misericórdia de nós. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.